A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Mais uma aula hoje, né? Nossa revista da Escola Dominical, a revista que tem por tema Princípios Divinos em Tempos de Crise. E hoje é a lição de número 3, né, deste domingo, em especial, um resumão hoje rápido dessa lição, uma lição muito boa que tem por tema o despertamento renova o altar, irmãos, tá bom? Logo após aqui a nossa vinhetinha, fique conosco até o final do vídeo, compartilhe, se inscreva em nosso canal e Deus irá te recompensar tremendamente. Louvado seja Deus, irmãos. Vamos para o nosso slide para podermos termos aqui uma aula neste momento, né? Uma aula resumida, termos um resumão, tá? De nossa lição, da lição 3, tá bom? Um resumão aqui hoje prático, rápido. Se matricule da EBD, meus irmãos, faça parte, se matricule frequente, para você é muito bom crescer na palavra de Deus, tá bom? Aqui está o nosso slide, meus irmãos, de nossa lição. Nossa videoaula. Os irmãos que querem esse slide, irmãos, aqui embaixo do nosso vídeo, na descrição, tem aqui um link especial de um grupo do WhatsApp nosso, tá bom? É só entrar lá, acessar e terá esse slide para você completo em nome de Jesus, tá? Tá aqui, meus irmãos, lição 3, que tem por tema o despertamento renova o altar, né? De domingo, 19 de julho de 2020, né? Tá aqui a nossa revista de nosso trimestre. E, meus irmãos, temos por texto ouro na nossa revista, o seguinte o seguinte versículo. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo chegou-se a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Aqui, irmão, temos aqui uma base, né, de como será a nossa aula hoje, né? Reparando os nossos altares, meus irmãos. Que maneira está o nosso altar? O que é o altar? Para que serve o altar, né? O que era o altar na antiga aliança? O que é o altar hoje, né? Então, hoje, uma lição rica para podermos aprender mais da palavra de Deus, amém? Aqui o nosso slide continua, tá? Verdade prática. Satanás jamais derrotou o crente, cujo o altar é constantemente renovado pelo Espírito, né? Nunca o diabo derrotou o servo de Deus que possui um altar renovado constantemente pelo Espírito Santo. A leitura em classe encontra em Esdras, capítulo 3, versículos 2, 3, 4 e 5, versículos 10, 11, 12 e 13. A nossa leitura em classe, tá? Eu peço que os irmãos pausem o vídeo neste momento para poder acompanhar a leitura em classe. Leia aí em sua casa, pegue a sua Bíblia Sagrada, a sua Bíblia, abra aí, né, em Esdras, no capítulo 3 de Esdras, do versículo 2 ao versículo 5, e logo após o versículo 10 ao versículo 13, amém? Pausa o vídeo aí e leia, ok? Vamos lá. A nossa revista, irmãos, possui objetivos da aula, né, que nos traz através dos tópicos. Primeira coisa, objetivo geral, identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. É isso que nós iremos hoje aprender na aula hoje, né? O que pode caracterizar o verdadeiro despertamento espiritual. Tópico 1. O despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Tópico 2. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Tópico 3, cuidado com as imitações, irmãos, né? Nós temos hoje uma revista, irmãos, com 3 tópicos abençoados.
3 tópicos, meus irmãos, profundos, que nos trazem, né, lições para o nosso dia a dia, né? Então vamos lá para a nossa lição, mais uma vez, aqui o nosso slide, tá? Quem quiser o slide, irmão, tá? Aqui embaixo é nosso vídeo, a descrição. Nós temos aqui um grupo, né, de WhatsApp, onde nós toda semana passamos para os irmãos slide da aula, subsídios, né, material extras, para termos uma aula no domingo abençoada. Introdução. Nesta lição, iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento, né? Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se aproximarem mais perto de Deus, através do altar da adoração genuína. O altar da adoração genuína traz o homem à presença gloriosa de Deus, através de uma vida alicerçada na palavra, na oração, na comunhão com o Criador. Né, meus irmãos, está aqui a nossa revista, nos traz, né, já para iniciar a aula, né, que para podermos chegar mais próximo de Deus, nós temos que ter uma adoração genuína. E a nossa base de nosso culto a Deus é a palavra de Deus. Né? Irmãos, a adoração que foge da base bíblica, né, algo de errado vai ter nela. Então, todo o nosso culto, ele tem princípios bíblicos, né, alicerçados na palavra de Deus. E a nossa adoração, irmãos, nos faz ficar mais próximo de Deus, né, ainda mais. Aqui para o nosso slide, aqui continuando, o tópico 1 fala assim: o despertamento conduz o homem ao altar, né, meus irmãos? Antes de nós entrar aqui na revista, vamos ver aqui alguns locais de adoração religiosa no decorrer das épocas, né, que foi mudando os locais, né, de culto a Deus. Primeiro, na época patriarcal, né, Noé, Abraão, né, Abraão marcou sua história com altares a Deus, né? Primeiro, o altar, a forma mais simples e mais antiga de expressar a fé em Deus. Era uma estrutura elevada sobre a qual o adorador oferecia sacrifícios ou queimava incenso. Então, meu irmão, que nesse altar aqui, né, aqui é só um desenho de um altar aqui, feito uma gravura, mas é mais ou menos assim, né, o altar que Noé fez a Deus ao sair da arca, né? Aquele culto que ele fez a Deus, ele impactou as gerações, né, seguinte, por quê? Por aquele culto naquele altar, com coisas puras, que Deus se agradou e cheirou, aquele culto de Noé, né? Deus abençoou toda a geração da terra, né, para não ter mais dilúvio sobre a terra. E fez com Noé uma aliança através deste culto aqui no altar, né, de Noé. Logo após o tabernáculo, era uma tenda com diversos utensílios, tudo feito de acordo com o plano divino dado a Moisés. Lá em Hebreus capítulo 8, versículo 5. O altar aprovado pela revelação divina deveria satisfazer as necessidades da nação para o sacrifício e a adoração, irmãos, né? Irmãos, o tabernáculo, ele era um templo móvel, uma tenda móvel. Porque Israel, na época, né, que estava indo para a terra prometida, eles não tinham local de estar assim, de constante, né, fixo. Tinha que estar sempre mudando, como o povo nômade que era. Então, meus irmãos, para poder cultuar a Deus, Deus falou para Moisés para poder eles fazerem um tabernáculo, uma tenda móvel de cortina, para poder naquela tenda adorar a Deus, né? Vamos aqui para o nosso próximo aqui slide, neste momento. Aqui o próximo slide. Terceiro, o templo. Os filhos de Israel haviam por muito tempo sido peregrinos sobre a terra, né? Como falei anteriormente. Por ser um povo peregrino, eles tinham que ter um local para adorar a Deus. E esse local não poderia ser fixo, tinha que ser móvel. Aí está o tabernáculo, né? Tinha que ser móvel, desmontado e carregado. Aonde o povo de Deus ia. Aí logo após eles estavam numa terra fixa aqui, ó. Ao se estabelecer em seu novo lar, era natural que desejasse algo mais permanente que uma tenda como lugar de adoração, né? Agora, meus irmãos, chegou o ponto forte de nossa lição. Nós somos o templo do Espírito Santo. Note como mudou o contraste, né? Através de um altar de pedra, de barro, o homem de Deus, a mulher de Deus oferecia para Deus sacrifício. Passou-se o tempo,
veio o tabernáculo, uma tenda móvel onde Deus habitava na Arca da Aliança. Passou-se o tempo, Deus deu para Salomão, né, a visão do templo, né, que para Davi e Salomão concluiu esse templo, né? Passou-se o tempo, veio o tempo da graça. Agora nós somos o templo do Deus vivente. Aqui, ó, não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Efésios 2, versículo 21. Né? Aqui embaixo temos aqui outras referências para poder ler em casa aí com calma. 1 Coríntios 6, 19. Eu errei aqui, tá? Onde está aqui o slide. 2 Coríntios 6, 16, tá bom? Efésios 2, do 20 ao 22. E Hebreus 3, versículo 6. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Amém? Aqui está o nosso aqui, né, infográfico, altar renovado. Infográfico 1. Né, altar simboliza comunhão, adoração e serviço a Deus. O altar no sentido físico, objeto sobre o qual são feitas ofertas religiosas. Está aqui o altar físico, ó. O seu modelo de construção feito de pedras rebocadas e usado para ofertas de animais e alimentos. Em Êxodo 20, do 24 a 26, Deus instruiu Moisés a dizer ao povo que fizesse altares para seus sacrifícios, de acordo com Levíticos capítulo 6, do versículo 8 ao 13. Havia regras para os sacerdotes chegassem ao altar com o sacrifício. O fogo não podia se apagar sobre o altar, né? Agora aqui, meus irmãos, na visão espiritual, né? Simbolismo. Nós somos servos, templos vivos de Deus. Esse é o altar hoje. Somos adoradores. Hoje o nosso altar de sacrifício não é mais de pedras, mas de carne e sangue. Em Romanos 12, versículo 1, temos um exemplo claro da forma de nosso sacrifício hoje. O coração do homem é um altar no qual deve haver sacrifício de oração, adoração e louvor. Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Cristo deve ser o centro de nossos altares. Uma vida cristocêntrica, né? Não egocêntrica, onde Cristo é o nosso centro de tudo. Os homens devem sentir necessidade de chegar-se mais a Deus através de seus altares. Observação: o propósito do altar é a adoração, e isso se aplica também em nossos dias atuais, né, meus irmãos? Então, o altar tem um propósito, é a adoração, né? Antigamente, o homem adorava a Deus em um altar de pedra, né? Hoje, o nosso coração, o nosso corpo é morada do Deus vivente. Nós somos templos vivos de Deus, né? Para que onde nós estivermos, Deus possa estar conosco e vice-versa. Então temos que cuidar bem deste templo que Deus nos deu, chamado nosso corpo. Cuidar com zelo, com dedicação, vigiar para que nenhuma imundície carnal pecaminosa penetre o nosso coração, que é o templo aonde Deus habita, né? Isso é forte, irmãos. Isto é muito forte. Lição: o despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. Esdras capítulo 3, versículo 3. Através do altar dos judeus, os judeus poderiam alcançar bênçãos tais como acesso a Deus, comunicação com Deus e resposta dos sacrifícios postos no altar, né, meus irmãos? Tem a razão. Voltam do cativeiro, regressam para a sua pátria, regressam para a sua nação, né? E estão cercados de inimigos cruéis, né? Qual a solução? Voltar a adorar a Deus através dos altares. Porque o altar iria proporcionar bênçãos grandiosas, que era acesso a Deus, comunicação com Deus, resposta dos sacrifícios postos no altar.
Irmãos, o mesmo se aplica hoje. Hoje, pois estamos rodeados e nosso inimigo ruge como leão, buscando a quem possa devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, fala isso, né? Que o nosso inimigo, o diabo, ele nos cerca como leão rugindo para que possa devorar os que se encontram sem vigilância. Meus irmãos, através de nosso altar, de nosso altar de adorador a Deus, podemos encontrar acesso a Deus, comunicação com Deus e resposta dos nossos sacrifícios colocados em nosso altar. O adorador deve manter-se em vigilância, sobriedade e revestido com toda a armadura de Deus. Nós temos lá em Efésios, no capítulo 6, aqui rapidinho, que eu acho esse texto muito forte. Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, fala assim a maravilhosa palavra de Deus. Ouça aqui, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estamos em uma batalha espiritual constante, irmãos. Então nos compete ter acesso a Deus através de nosso altar, ter comunicação com Deus e resposta de nossos sacrifícios posto no altar. Fala assim a nossa revista, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disto. Vejamos. Letra A, no tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe. 1 Reis, capítulo 18, versículo 16 a 40. Qual é a sequência? Elias repara o altar, ou conserta o altar, que estava quebrado. 1 Reis 18, 30. Segundo, ele sacrifica sobre o altar e clama a Deus. A consequência foi a resposta de Deus enviando fogo do céu. O despertamento foi precedido com o conserto do altar. Irmãos, aqui houve uma sequência de Elias nesse altar. Ele vê que o altar está rachado, está quebrado. Ele manda colocar a pedra que falta no altar. Ele manda pôr sacrifício no altar para depois clamar a Deus. Aleluia. Já já tu verás o porquê disso. Só um instante. Aqui para o nosso slide aqui, seguindo. Letra B. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, em seu primeiro ano, ele abriu a casa do Senhor e a separou. Segundo as Crônicas 29, 3. Primeiro, houve purificação no templo, retirando as imundícies. Segundo, houve a purificação do altar do holocausto. A consequência foi um novo cântico na casa de Deus, pois agora o altar estava santificado. Segundo as Crônicas 29, versículo 27 e 28. O despertamento levou à separação do altar. Primeiro caso, ao despertar, houve como antes um conserto para poder haver um despertamento. Segundo caso, letra B, para poder despertar, esse despertamento levou à separação do altar do Senhor. E aqui, letra C, quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram um altar sobre as suas antigas bases. Esdras 3, versículo 3. Primeira coisa, houve alegria na volta do culto. Segunda coisa, houve sacrifício a Deus sobre o altar. O despertamento levou o povo a recomeçar o culto a Deus. Isso é forte, meus irmãos? Nos três casos, meus irmãos, nós temos uma lição forte para poder aplicar nos dias de hoje sobre o despertamento renovando os nossos altares. Vamos ver quais são elas?
Está aqui em nosso slide, ó. O mesmo se aplica para hoje. Aleluia. Se aplica para hoje. Para haver fogo da unção sobre o altar, é necessário conserto e sacrifício. Para haver um novo cântico sobre o altar, é necessário purificação, retirando toda a imundície. Efésios 5, do versículo 1 a 8. Deve haver alegria na forma de cultuar, e também sacrifício, sem deixar de lado os princípios, tomando cuidado com certos movimentos ou modismo teológicos. 1 Timóteo 4,16, 2 Timóteo 3, do 14 ao 15, 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Isto é o mesmo que reerguer as bases da adoração. Aleluia, meus irmãos, está vendo aí? Né? O nosso altar, né? O altar da igreja, o altar do crente, né? Ele deve ter esses princípios para podermos ter alegria no cultuar, a resposta a Deus. Tem que termos o nosso altar, que hoje é o nosso corpo, a nossa vida, o nosso coração, renovado com a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Aqui de novo em nosso slide, aqui no tópico 2, né? Perdão, falar aqui, né? Para que todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Por isso os judeus sentiam a necessidade de ter acesso a Deus através de um altar restaurado, irmãos, né? Todo tipo de despertamento genuíno tem de começar com a restauração no nosso altar, né? Temos de entender que nós precisamos ter acesso a Deus, irmãos, através de um altar restaurado. Oh, aleluia! Tópico 2, irmãos. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus, né? Tópico 2.1. A Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Irmãos, aqui temos aqui um pequeno gráfico aqui, né, da Trindade, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, né? Cada pessoa da Trindade é Deus. Cada pessoa da Trindade é distinta, mas interligada a outras duas. A ação de cada pessoa da Trindade é a ação de Deus, né? Tá aqui o gráficozinho, né? Pausa aí o vídeo, se preferir, né? Aqui embaixo no nosso vídeo, temos aqui um link especial de um grupo de WhatsApp nosso, aonde logo você terá acesso a tudo isso, acesso a esses slides, a gráficos, né? E também, meus irmãos, eu tenho uma apostila especial com gráficos, né? Sobre isso aqui, gráficos, né? Com preço para você bem acessível. Quem quiser nos procure também, né? Aqui embaixo no comentário, tá bom? Para podermos ceder a você com um preço bem acessível, tá? Aqui, letra A. O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, planejou a obra redentora. Efésios 3, versículos 6 ao 9. E a consumou enviando o seu Filho. Gálatas capítulo 4, versículo 4. João 3, 16. Cristo, o Filho de Deus, entregou a si mesmo em oferta e sacrifício. Efésios 5, 2, Hebreus 9, 14. Levou os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, 24. 1 Pedro 3, 18. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele até chegar à cruz. Então, meus irmãos, cada um da Trindade, o Pai, o Filho, né, também o Espírito Santo, eles atuaram ativamente na morte expiatória de Jesus Cristo no Calvário, irmãos. Então, né, é bom, né, entender isso, que nós temos comunhão com Deus, e isso não foi uma coisa aleatória, não foi uma coisa de qualquer maneira, né? Então, desde o princípio, né, Deus, ele planejou já a nossa salvação, né? Tá aqui, ó, 2.2. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Calvário. Ou seja, irmão, tudo isso aqui, né? Esse aqui, grande aqui, né? É visão do Pai, e nos dá o Filho para poder nos purificar dos nossos pecados com seu sangue. Tinha um propósito especial. Qual foi? Foi despertar os homens para entender a vitória de Cristo no Gólgota.
O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de ser iluminados, suportardes grande combate e aflições. Hebreus capítulo 10, versículo 32. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Essa luz ilumina o painel de nossa consciência, como aconteceu com Isaías. Sentimos um grande peso nos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento, né, meus irmãos? Esta é a obra do Calvário, né? Entender, né, que existe uma grande realidade, né? Esta obra não foi em vão, nos traz comunhão com Deus. Agora o nosso altar, aleluia, isso aqui é forte demais, irmãos. Agora o nosso altar, né? Agora o nosso altar, ele tem comunhão de novo com o Pai, né? Comunhão de novo com Deus. Então Cristo morreu para fazer aliança de novo com o Pai, uma aliança renovada com o próprio Pai, né? Isto é muito forte, irmãos. O que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual? Está aqui, ó. Uma das principais características é colocando Cristo ao centro de tudo em nossas vidas. A nossa oração, o centro é Cristo. Em nosso trabalho, o centro é Cristo. Em nosso culto, o centro é Cristo. A nossa pregação, o centro é Cristo. O nosso louvor, o centro é Cristo. O nosso casamento, o centro deve ser Cristo. No nosso namoro também, Cristo é o centro, né? Cristo deve ser sempre o centro, né? No Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No Novo Testamento, o sacrifício de Cristo é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente, né? 1 Coríntios 15, 3, 1 Coríntios 2, 2, Efésios 1, 7, 1 Pedro 1, 18, 19. A renovação do altar espiritual vem através do Espírito Santo. Ele revela, ele ensina, ele explica e ele penetra. Oh, aleluia, né, meus irmãos? Irmãos, aprove a Deus, né? Nos deu o seu filho aqui, ó, o seu filho, para poder morrer por nós em uma cruz, né? Para nos trazer comunhão de novo com o Pai, né? Então ele hoje é o centro de nossa vida com Deus, né? Então no Novo Testamento Cristo tornou-se o centro de nossa comunhão com Deus, através de sua morte expiatória, trazendo redenção a todos os homens. Não temos mais o altar como nosso ponto central de culto a Deus, como no Antigo Testamento. Agora o nosso altar, né? Agora o nosso altar é o nosso coração, é a nossa vida com Deus que agora é o nosso altar. Te pergunto, irmão, que maneira está o teu altar neste momento? Está em comunhão com Deus através de Cristo Jesus? Pensa se está com carinho, tá? Pensa bem com carinho, tá bom? Vamos lá para o nosso slide, prosseguindo aqui nosso slide. Para fechar nossa revista hoje, irmãos, né? Tópico 3, cuidado com as imitações, irmãos, né? O nosso altar não pode haver imitação, né? Nem todos os despertamentos ou avivamento de hoje têm característica de um verdadeiro despertamento. Operação do Espírito Santo é renovar, né? Consolar, confortar. Sinais e maravilhas, curas de câncer, paralisias, cura da AIDS e etc. Isso aqui segue o oposto à operação carnal. Entretenimento e emocionalismo, irmão. Isso é o que hoje há mais no meio secular, no meio gospel. Cuidado com esse gospel, tá? Movimentos, falta de exposição da palavra genuína, técnicas avivalistas, shows, eventos sem a presença do Espírito Santo. Voltemos ao genuíno renovo de nossos altares, irmãos. Observação. O arrependimento expressa grande transformação no interior do homem, irmãos, gerando remorso e tristeza pelo mal praticado, né? Então, quando há um trabalho, quando há um culto avivalista,
com o operar do Espírito Santo, ele causa arrependimento naquele que está no trabalho, né? Gera transformação no homem, não gera no homem igualdade ao mundo, né? E isso é que nós mais temos hoje, irmãos, eventos que não traz para ninguém nenhuma edificação espiritual, né? Que nada difere dos trabalhos mundanos seculares, irmãos, né? Temos que estar vigilantes, temos que estar atentos para que os nossos trabalhos venham a ser espirituais, com operação realmente do Espírito Santo. Amém? Já nos tempos dos apóstolos, havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne, ou seja, para o próprio ego. Colossenses capítulo 2, versículo 23, né? Um movimento que tinha na igreja de Colosso, né? Que purificava o corpo, a mente, né? Mas era voltado para a elevação do próprio ego. Deus não está nesse negócio. Tudo que se faz para o nosso próprio ego, Deus não está nesse negócio. Cuidado, irmão, né? Vamos vigiar com a nossa vida com Deus. Em nossos dias, aparecem movimentos que não são imitações baratas, verdadeiro despertamento. Há certos movimentos denominados avivalistas, que com técnicas e dominações psicológicas podem fazer o auditório chorar, rir, jubilar, pular, até bater palmas. Já há cursos em certos movimentos carismáticos que ensinam o povo a falar em línguas estranhas. Há movimentos pentecostais que fazem de suas reuniões shows, com jovens dançando e requebrando misericórdia, enquanto os hinos são entoados, regados com bebidas alcoólicas. Aqui, ó, igreja evangélica, ó. Entra, aproveita que estão no lugar, misericórdia, mundanismo. Não querem a palavra de Deus, mas querem o mundanismo. Muito cuidado com isso, né, meus irmãos? Hoje o que mais tem são eventos gospels, né, evangélicos, né, onde há requebração de bunda, onde há lascívia, onde há prostituição, bebida alcoólica e tudo que a carne ama, né? Então cuidado, irmãos, muito cuidado mesmo. Cuide do teu altar, amém? Renove o teu altar, aleluia, renove o teu altar. Estou quase encerrando, tá bom? Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É semelhante à tartaruga deitada de costa, movimenta os pés e fica no mesmo lugar. Aqui, ó. Cura, prosperidade, agora salvação, ninguém quer, irmãos, né? Esse desenho aqui, irmãos, é uma realidade, ó. Né? Hoje muitos querem o pão, querem o vinho, querem o peixe, mas não querem a salvação. Não querem a salvação. Quer que Cristo o abençoe e que Ele continue abençoando, né? Mesmo com a vida regada em prostituição, em mentira, né? Irmãos, cuidado com isso. Renove o teu altar. Amém, meus irmãos? Renove o teu altar, né? Para fechar, o estudo sistemático da Bíblia é necessário para identificar os movimentos que não têm característica do verdadeiro despertamento espiritual. O crente que lê a Bíblia, irmãos, que pesquisa a Bíblia, né? O crente bereano, né? Ele não é enganado facilmente. Pode fazer cair fogo do céu, mas ele acompanha a Bíblia. Ele não é enganado facilmente. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar você, tá bom? Leia a sua revista para o dia que vem, para a EBD. Leia, estude. Que Deus possa abençoar você, a tua vida com Deus e renove o teu altar, tá bom? Fique na paz, Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus.